De quem é Gaza? Essa é a pergunta que move debates, guerras e narrativas que disputam não só territórios, mas a própria história. Mesmo com o cessar-fogo, após mais de 2 anos de conflito, a luta pelo significado dessa faixa de terra continua tão intensa quanto os combates que já aconteceram ali. Hoje você vai entender quem viveu ali primeiro, quem dominou, quem desapareceu e por que ninguém pode reivindicar Gaza de forma absoluta. Prepare-se, vamos voltar 5.000 anos no passado. A terra onde tudo se cruza à faixa de Gaza é um ponto microscópico no mapa, menor que uma zona de São Paulo. Mas sempre foi um corredor estratégico ligando África, Oriente Médio e Europa. Por isso, quase todos os impérios que você já ouviu falar passaram por ali. E aqui começa o primeiro choque com o senso comum. Não existe primeiro povo incontestável. Existem camadas e mais camadas de ocupações. Os primeiros povos. Por volta de 3.000 a.C., a região era habitada por povos cananeus, populações semíticas que formaram cidades-estado em todo o Levante. Gaza era uma delas. Séculos depois, vieram os egípcios, que dominaram grande parte da costa e deixaram registros administrativos e militares na região. Mas a ocupação mais famosa desse período viria depois. Os filisteus, aproximadamente no século XII a.C. Sim, o povo associado a Golias. Eles fundaram cidades importantes, Gaza, Ascalon, Asdod, Ekron e Gate. Mas ao contrário do mito, eles não vieram do nada. Eram parte de povos do mar misturados com populações locais. E aqui surge a primeira disputa moderna. Israel cita os filisteus como presença histórica. Palestinos citam os cananeus. A verdade? Ambos estiveram lá, mas nenhum deles é o proprietário original exclusivo. O período israelita. Por volta de 1000 a.C., os reinos de Israel e Judá surgem. Eles existiram, com períodos de expansão e retração. Sim, houve presença israelita histórica. Mas atenção, ela não foi contínua e não abrangeu Gaza de forma constante. Depois, o Império Assírio domina tudo. Depois, o Babilônico. Depois, o Persa. Depois, Alexandre, o Grande. E cada um deles repovoa, destrói e reconstrói a região. Ou seja, a terra muda de mãos como se fosse um corredor público de impérios. Roma e a mudança do mundo sob o domínio romano, Gaza prospera. É um centro comercial importante. E mais tarde, um ponto estratégico do Império Bizantino Cristão. Mas nenhuma estabilidade dura. A chegada dos árabes. No século VII, os árabes muçulmanos conquistam Gaza. Aqui vemos surgir as raízes culturais e linguísticas dos palestinos modernos, que não são descendentes de um único povo, mas sim de séculos de fusões locais. A região então passa pelos califados, pelos cruzados, pelos mamelucos e, finalmente, pelo Império Otomano, que controla Gaza por quase 400 anos, o período mais longo sob uma única administração. Até que tudo muda outra vez. O mandato britânico e a divisão moderna. Após a Primeira Guerra Mundial, os britânicos assumem o controle. É nesse momento que surgem as tensões modernas, judeus imigrando em massa, árabes locais se sentindo ameaçados, promessas contraditórias feitas pelos britânicos. Depois da Segunda Guerra, da Guerra Árabe-Israelense de 1948 e da divisão das fronteiras, Gaza fica sob responsabilidade egípcia, enquanto Israel se torna Estado. Em 1967, Israel ocupa Gaza após a Guerra dos 6 Dias. Em 2005, militarmente se retira, mas mantém controle de fronteiras. Em 2007, o Hamas assume o governo local. O resto você conhece bem: escalada, conflitos, cerco, guerra. Então, de quem é Gaza? Historicamente, de muitos povos, e nenhum deles permaneceu de forma absoluta. Politicamente, depende de qual narrativa você escolhe. Religiosa, jurídica, arqueológica ou demográfica, cada uma dá uma resposta diferente. Mas do ponto de vista histórico, factual e documentado, o que podemos afirmar com segurança é simples. Gaza nunca teve um único dono, e é justamente por isso que o conflito é tão difícil de resolver. Se você chegou até aqui, já percebeu. O passado
não oferece respostas fáceis, apenas contexto. E sem contexto, qualquer opinião vira ruído. Se quiser que eu continue criando roteiros como este, deixe seu comentário e me diga qual tema você quer entender a fundo no próximo vídeo. Tem muita história que ainda precisa ser contada.